Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra
Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável, você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável, você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti. Você é um amigo mais chegado que um irmão. Você e sua família moram no meu coração. Eu louvo ao meu Deus por enviar você. Você é especial para Deus. Oh, oh, você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti. Olá, meus amados irmãos, queridos amigos, minhas irmãs, minhas queridas amigas. Mais uma vez, para a glória de Deus, estamos juntos nesse canal,
canal da Bênção de Deus, a Vide TV da Primeira Igreja Batista no Cabo Branco, a nossa web rádio e todas as demais mídias das quais a igreja dispõe para estar levando até você a mensagem da salvação, a mensagem que vem da parte de Deus. Nós louvamos muito ao Senhor por nossa comunhão, ainda que desta forma, ainda que virtualmente. Eu espero que nesses próximos dias a gente possa ter uma diminuição drástica da circulação desse vírus ou da apresentação de outras cepas, como tem sido habitualmente apresentadas, e nós possamos, em nome de Jesus, estar nos livrando definitivamente desse monstro letal chamado Covid-19. Nós louvamos a Deus e pelas vidas que foram salvas e por todos aqueles que estão sendo cuidadosos no trato com sua própria vida e com o cuidado e o zelo com a vida do seu próximo. Tomando, portanto, todos os cuidados, todos os protocolos necessários que são exigidos para que você mantenha-se vivo, saudável e mantenha também a sua comunidade com muito menos sofrimento do que tem acontecido. Então, muito obrigado por você sintonizar conosco nesse instante, nesse culto de adoração a Deus, nesse culto de comunhão do povo de Deus, nesse momento de reflexão que nós nos aquietamos diante do Senhor, paramos para meditar na palavra de Deus e, mais do que isso, para receber essa palavra em nosso coração e praticá-la no nosso dia a dia. Hoje se inicia mais uma semana e certamente essa semana será recheada da presença de Deus, dos mais auspiciosos fatos que acontecerão pela graça de Deus, de notícias boas que nós encheremos o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito de regozijo e de satisfação. Hoje é um domingo especial, um domingo dedicado aos pastores batistas, às pastoras que exercem o seu ministério, e a estes e a estas nós dedicamos também esse culto em ação de graças, pedindo ao Senhor, rogando a Deus que todos permaneçam muito fiéis ao chamado, que todos permaneçam alimentados a cada dia pela oração e pela inspiração de Deus, lidas e contidas na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Que todos nós possamos interceder uns pelos outros, interceder por esses homens e mulheres de Deus que, uma vez chamados, são capacitados para estarem nos campos mais diversos da terra. Também trazemos o nosso apreço, o nosso carinho, o nosso afeto a todos os casais em comemoração do Dia dos Namorados. Que todos sejam felizes, se mantenham assim, mantenham-se nutrindo amor, afeto, carinho, respeito uns pelos outros, porque isso agrada ao coração de Deus, isso é bíblico, isso é preceito da palavra de Deus, que o homem viva bem e goze dos seus dias na terra com plenitude. E isso só poderá acontecer se nós estivermos associados com o Senhor Jesus. Vamos, portanto, orar com gratidão a Deus, em nome do Senhor Jesus, para que o nosso culto, a nossa reunião, esse momento de celebração virtual, nós possamos ter aqui e você aí na sua casa com seus familiares, de forma plena, que a gente possa atingir a mais alta possibilidade de adoração a Deus, a mais alta possibilidade de conteúdo de verdade naquilo que sentimos, naquilo que professamos e naquilo que exalamos com a nossa vida. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Pai Santo, Deus amado, Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, por permitires, ó Pai, que nós possamos adentrar a Tua presença
e que o Senhor permaneça conosco, porque o lugar em que estamos nesse instante é lugar santo. Aqui está a tua igreja reunida, ó Deus, nos lares, em lugares os mais distintos, ó Deus, nos trabalhos, aonde as pessoas estão nesse momento reunidas de alguma maneira e ouvindo e vendo esse vídeo, esse áudio, para que possam ter conosco e com os seus familiares, com os seus amigos, a mais profunda afeição e a mais profunda concepção de adoração a Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos permitires vencer mais uma semana, por estarmos vivos, por estarmos diante do Senhor. Tem misericórdia dos pastores e pastoras de todos os campos da terra, dos missionários e missionárias. Muito obrigado, ó Deus, pelas famílias a quem o Senhor dedica tanto amor, tanta atenção e tanto afeto. Muito obrigado, Pai, pelos que estão sendo tratados, pelos que estão sendo curados, por aqueles que estão sendo tirados, ó Deus, à parte, para não sentirem qualquer sintoma dessa doença tão letal, tão drástica e tão maléfica quanto a Covid. Ó Deus, muito obrigado por aqueles que já estão convalescendo e estão prontamente, ó Deus, agradecidos por terem vencido esses momentos tão duros e tão difíceis. Tem misericórdia daqueles que esperam um milagre da tua parte, por aqueles que estão, ó Deus, convencidos de que não há solução sem a tua presença, de que não há nenhuma forma de se resolver os problemas da vida sem a presença do Senhor Jesus. Fica conosco, Pai, alimenta-nos nesse instante. Muito obrigado pelos louvores que já entoamos, pelos cânticos que foram trazidos, ó Deus, para o louvor e glória do teu santo nome. Muito obrigado pelo teu povo espalhado por toda a terra. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, irmãos! Depois de termos tido uma escola bíblica abençoada, trazendo um tema palpitante sobre os milagres de Jesus, e hoje nós trataremos nesse momento das lições que nós precisamos aprender de Jesus. Então o tema da nossa mensagem é esse: se aprendêssemos as lições de Jesus. Como seria bom se nós atentássemos para as lições que são ensinadas pelo Senhor Jesus, que são trazidas através dos relacionamentos que Jesus teve com os seus discípulos, do relacionamento que ele tem ainda hoje com os seus discípulos, com os seus seguidores, e que a gente, em aprendendo, possa disseminar para outras pessoas, possa testemunhar disso para outras pessoas. Essa semana eu vi um fato muito interessante, muito inusitado, que mostra mais uma vez o poder da fé, o poder da caridade, o poder do amor. E isso não pode ter outra porta senão a porta dos céus, a porta que vem da parte de Deus, a porta que se abre dos céus por causa de Deus. Uma jovem que precisava de fazer uma cirurgia urgentemente por causa do seu muito sofrimento, e não demorou tanto tempo depois que foi visto o primeiro vídeo, logo em seguida já veio o vídeo de um médico se oferecendo para fazer gratuitamente a cirurgia dessa jovem. E quanta alegria nos trouxe! Como é bom ver a solidariedade humana, como é bom ver o amor ao próximo, como é bom ver as soluções que o Senhor traz. E ela recebeu, além desse fato, ela recebeu contribuições financeiras que lhe darão certamente muita tranquilidade para o tratamento e para o pós-tratamento, que é o cuidado com a sua própria família, que é uma família simples, uma família humilde. E é disso que a gente tem que viver, irmãos. A gente precisa parar de estar dando ouvidos e postando os nossos olhos nas notícias mais nefastas. É bom que a gente divulgue as notícias boas, aquilo que Deus está fazendo de bom, aquilo que Deus está fazendo de milagroso, de acontecimento verdadeiramente espiritual, de notícias que trazem alimento à nossa alma, que nos trazem motivação para vivenciar.
Então, louvado seja o Senhor pela vida desse médico que estará tratando dessa jovem, e louvado seja o Senhor pela vida dessa jovem que estará sendo tratada não somente pelo médico, mas sobretudo pelo médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. Diante desses fatos, vamos abrir a nossa Bíblia e marcar na nossa agenda aí esse texto de Mateus capítulo 11, versículos de 1 a 29. É nesse texto e nesse contexto que nós vamos tirar lições muito proveitosas, muito oportunas, para que a gente aprenda com Jesus Cristo a vivenciar os preceitos de Deus. As lições que Jesus nos traz são lições profundamente enriquecedoras e que precisam ser replicadas, revividas, republicadas, anunciadas por cada um de nós como discípulos do Senhor. Então o texto, Mateus capítulo 11, versos de 1 a 29, tem essa profunda importância para nós. E a gente vai meditar nesse texto à medida da sua leitura. Eu quero só trazer, num primeiro momento, o pensamento de Bertrand Russell, que trata da dúvida. Às vezes as pessoas dizem que como é que alguém pode crer se tem dúvida? Depende da ótica com que cada um vê. A dúvida pode ser precisamente o início de um reconhecimento de que você precisa conhecer mais profundamente algo para se beneficiar dele. A dúvida, quando ela é muito sincera, quando ela é profundamente sincera, ela é possível. A dúvida é um bem quando você apresenta diante de Deus aquilo que você ainda não consegue compreender completamente. E você precisa da ação do Espírito Santo para que ganhe compreensão, para que aquilo seja elucidado, esclarecido, para que você, entendendo, possa ensinar a outros. Então a dúvida pode ser benéfica. A dúvida às vezes pode ter um malefício muito grande, quando você duvida simplesmente por duvidar, por querer negar a presença, a existência de Deus, ou daquilo que Ele fez ou daquilo que Ele faz. Então, Bertrand Russell diz o seguinte: o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certeza. Isso, meus irmãos, nos traz uma lição muito importante, porque nós estamos vivenciando um momento no mundo em que as pessoas mais tolas, que conhecem muito superficialmente as coisas, tanto de política, quanto de economia, quanto de religião, quanto de fé, quanto de Deus, as pessoas que conhecem muito pouco, rasamente conhecem disso, elas falam muito mais e parecem que têm muita propriedade quando falam. No entanto, as pessoas que têm algumas dúvidas acerca de alguns fatos, de alguns acontecimentos, e são dúvidas reais, dúvidas verdadeiras, dúvidas sinceras, essas pessoas, elas falam pouco, elas não têm muita coisa pronta para dizer. O problema do mundo é que as pessoas inteligentes, diz ele, estão cheias de dúvidas. Porque inteligência é aquilo que nos traz a pensar, que nos faz pensar, refletir, buscar aquilo que na verdade faz sentido. Qual é o verdadeiro sentido disso ou daquilo? Isso é sabedoria, isso é inteligência. No entanto, as pessoas mais incautas, os idiotas, os bobos, estão pelo contrário fazendo alardes, estão alardeando, estão divulgando coisas como se elas estivessem cheias de certeza. Estão divulgando, na verdade, um monte de bobagens, de baboseiras, de fake news, enfim. A gente está vivendo um tempo muito difícil. A gente nunca sabe se aquilo que a gente está recebendo como mensagem de alguém é verdadeiro ou se é falso. A gente está vivendo num mundo de faz de contas, não é? Então é muito precioso hoje que nós tenhamos
um discernimento, que nós tenhamos um dom de Deus para discernir essas coisas. E com relação a isso, é preciso que a gente saiba entender, compreender, é preciso que a gente conheça as lições que são dadas por Jesus Cristo. Vamos ver, portanto, alguns fatos aqui nesse texto de Mateus capítulo 11, versos de 1 a 29. Diz assim o texto: Quando Jesus acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Já aqui no princípio, você percebe, ou pelo menos deve perceber, precisa perceber, o que o texto está claramente informando. Jesus acabou de ensinar, de instruir. Então, um dos ofícios mais importantes da vida de Jesus era a instrução, era o ensino. Era fazer com que as pessoas aprendessem, e aprendessem aquilo que é frutífero, aquilo que é edificante, aquilo que é verdadeiro, aquilo que lhe põe para diante, que lhe põe para frente, aquilo que lhe instrui, aquilo que lhe edifica. E isso Jesus fazia com maestria. Ele era um mestre do ensino, assim como ele ainda permanece sendo mestre no ensino através da sua palavra, do que está escrito, do que foi inspirado pelo Espírito Santo para o nosso conhecimento. Então o texto começa dizendo que quando Jesus acabou de instruir os 12 discípulos, isto é, aquele grupo que ele escolheu para conviver e ensinar não só com palavras, ensinar com vida, com a prática da vida. Jesus foi eloquente, Jesus foi um pregador de primeira linha, de primeira qualidade, mas ele pregava exatamente o que ele vivia. Ele não era um pregador de utopias, ele era um pregador de realidades espirituais e realidades contemporâneas, realidades contextualizadas. O texto prossegue dizendo: Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Portanto, Jesus não ensinou somente aos seus discípulos, e ele tinha urgência de ensinar a outras pessoas, a outros povos, a outras comunidades. Desta feita, ele saiu para ensinar. Perceba, no primeiro momento, ele estava instruindo, estava ensinando profundamente aos seus discípulos. Daí ele sai para ensinar, para pregar para outras pessoas, para outras comunidades, em outras cidades da região da Galileia. O versículo 2 diz o seguinte: João, ao ouvir na prisão que o Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem. Olha o que João, aquele mesmo João que disse, olhando para Jesus, diante das multidões, ali nas margens do Rio Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o mesmo que agora está com uma dúvida sincera, com uma dúvida real que precisava de esclarecimento. E vamos ver como é que Jesus responde a essa dúvida sincera do coração do seu servo João. Aparentemente, alguém pode dizer assim: mas logo João que apresentou a Jesus, como é que ele faz uma pergunta dessas? Como é que ele vai inquirir Jesus dessa forma? Como é que ele está com o coração tão inquieto dessa maneira? O que o texto nos deixa claro é que o nosso coração humano é assim, é instável. O nosso temperamento é instável, a nossa espiritualidade é instável por causa da nossa marca impregnada na alma e no corpo do pecado que uma vez foi cometido lá no Éden e que repercute durante toda a nossa existência. Então nós precisamos do socorro de Deus a todo instante na nossa vida. Então João, ao ouvir na prisão, ele estava preso, o que Jesus Cristo estava fazendo,
enviou os seus discípulos para lhe perguntarem. Olha a pergunta dele: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então ele começou a pensar: bom, se eu sou um profeta de Deus, se eu sou um enviado de Deus para anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então por que eu vim parar na prisão? Por que eu estou aqui? Então o fato de estar preso trazia inquietação ao coração e à mente de João. Então começou a suscitar nele algumas inquietações e algumas dúvidas. Inquietações sinceras, dúvidas também igualmente sinceras. Mas Jesus, que percebe, que conhece o nosso coração muito mais profundamente do que nós mesmos, percebeu exatamente o que é que ocorria no coração do seu companheiro João, do seu profeta João, do enviado de Deus, o João Batista. Então, no versículo 4, Jesus respondeu: voltem, isso ele está dizendo aos discípulos de João Batista, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Percebe a resposta profunda de Jesus Cristo? Ele diz para os discípulos de João que fiquem tranquilos, que mantenham a calma, que voltem, que avisem a João que tudo que está acontecendo está sob o controle de Deus, está sob o planejamento de Deus. Então voltem lá e anunciem, e digam, e ensinem, e provem, e sejam testemunhas diante de João Batista do que vocês estão vendo e ouvindo. O que vocês estão vendo e ouvindo? E ele faz a citação: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e a boa nova é pregada aos pobres. Olha, o que Jesus está dizendo aos discípulos de João é: vão lá e digam para ele que o coração dele está temporariamente sofrendo dessa fraqueza. Mas diga para ele que o plano que Deus colocou no coração dele e que Deus está desenvolvendo através de mim está acontecendo como dito, como predito, como manifesto através dos profetas de todos os tempos passados. Diga a João que fique tranquilo, apesar de ele estar preso, aquilo que Deus planejou está acontecendo. Vão lá e digam isso para ele. E o texto prossegue dizendo o seguinte: enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Olha como Jesus é fiel. Olha como Jesus é um amigo inseparável. É o amigo que todos nós precisamos. É o amigo que avaliza a cada um de nós porque nos conhece perfeitamente. Jesus poderia ter ficado bastante intrigado com a pergunta de João, no entanto ele não fez isso, porque ele sabe, ele conhece o nosso coração, ele conhece o seu coração, ele conhece o meu coração, ele conhece a disposição da nossa mente, a disposição do nosso coração. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Então Jesus agora estava testemunhando publicamente de João. Estava mostrando publicamente quem era João. Então percebam, a pergunta dos discípulos para fazerem a Jesus era se ele realmente era o Messias prometido ou se João deveria esperar outro, se os discípulos deveriam esperar outro. Então Jesus atende, pede que eles voltem lá e digam para João que
que as coisas que eles estão vendo e acontecendo provam a existência de que ele é o Messias, provam que ele está no meio deles, que Deus está agindo e muito mais. Ele agora vai ensinar as multidões, as cidades por onde ele passar, quem na verdade é João e o que é que está acontecendo. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João e disse: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal de contas, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e digo mais do que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Olha o testemunho que Jesus dá então de João. Ele pergunta: afinal de contas, vocês aqui nessa multidão foram ver o quê? O que vinha do deserto? Um caniço, um magrelo, um homem fraquinho, um homem vestido de vestes estranhas, que comia gafanhotos e mel? Ou vocês foram ver um profeta? Se é isso que vocês foram ver, um profeta, eis que ele é realmente um profeta. E digo mais, ele é aquele profeta predito. Ele vem no mesmo espírito do profeta Elias. Ele prossegue dizendo no versículo 11: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Uma coisa ele deixou bastante clara. Não estou dizendo isso aqui acerca de João Batista para inflar João Batista, ou para fazer de João Batista um herói. Não. Ele é um profeta de Deus, um enviado de Deus. Ele fez a sua parte, ele cumpriu o seu papel. Ele está momentaneamente com uma dúvida, mas ele é um profeta de Deus. Ele veio anunciar a verdade do Senhor. E eu quero assegurar-lhes que vocês também são discípulos do Senhor e precisam prosseguir nessa caminhada da fé, anunciando o reino de Deus, anunciando essas boas novas que procedem da parte de Deus. Ele é realmente um profeta e foi predito, foi anunciado antes da vinda dele. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Isso é sintomático, porque a fala inicial, o discurso inicial, o sermão inicial de João Batista, assim que ele se apresentou às multidões, foi: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E mais impressionante ainda é que Jesus avaliza esse discurso de João, essa premissa de João, esse mote de João, esse foco de João, e Jesus toma isso para si, e o primeiro foco de Jesus, o primeiro sermão de Jesus é proferindo essa mesma situação. Ele diz: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Portanto, Jesus avaliza, Jesus faz um testemunho fiel de quem na verdade é João Batista. Então os discípulos voltam lá, certamente disseram tudo para João Batista, acalmou o coração de João Batista, aquietou o coração de João Batista, disseram para ele: realmente ali quem está falando é o Mestre, nós vimos os milagres que ele faz, nós vimos o que ele diz, nós ouvimos o que ele professa, nós vimos cegos vendo, coxos andando, gente sendo ressuscitada, todas essas maravilhas nós vimos. Então é ele, não tenha mais dúvida. Aquiete o seu coração, porque ele sim é o Messias vindo da parte de Deus. Então Jesus depois alerta a multidão, dizendo que eles fiquem tranquilos, porque os nascidos entre os homens, ninguém surgiu
para ser maior do que João Batista. No entanto, diz ele, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Isso Jesus está dizendo para nos ensinar que não tem filhinhos do papai no reino de Deus, que não tem maiores e menores, que não tem bonitos e feios, que não tem nenhuma acepção de classes, de categoria. Não, Jesus não faz isso. Jesus amou todos indistintamente. Aliás, João 3,16 deixa isso muito claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então percebam, no versículo 16, Jesus continua fazendo agora indagações às multidões, aqueles a quem ele estava falando e que gostaria que eles atentassem para o que ele estava ensinando, para considerar o que ele estava informando ali. Então ele diz assim: a que posso comparar esta geração? A quem eu vou comparar essa geração em que vocês estão? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Ele faz essa comparação e ele traz isso lá do Antigo Testamento. Nós lhes tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Isto é, houve tempo de bonança e vocês não estiveram nem aí. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Isto é, avisamos do sofrimento, mas vocês também não se tocaram. E ele continua no versículo 18. Pois João veio e ele jejuma e não bebe vinho. E vocês dizem, ele tem demônio. Olha que coisa contraditória o que vocês estão fazendo. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e vocês dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. O que Jesus está dizendo é o seguinte: João veio, fez exatamente aquilo que era para ser feito, ele teve uma dúvida sincera, mas foi esclarecida, ele acolheu isso no coração, e essa geração, afinal de contas, o que está absorvendo daquilo que foi dito, daquilo que foi ensinado, daquilo que está preconizado nessa palavra, daquilo que está ensinado pelo Senhor Jesus? Será que outra vez estão sendo que nem as crianças que ele citou outrora, para quem foram trocadas flautas e elas não dançaram, para quem foram tocados cânticos de lamento e elas não choraram? João Batista veio e ele não bebia vinho, ele, pelo contrário, ele jejuava, ele não tomava bebida forte, e ainda assim disseram a respeito dele, ele tem demônio. A mesma geração viu que veio o Filho do Homem, e ele veio e comeu e bebeu, e ainda assim eles diziam, ele é um comilão, ele é um beberrão. Afinal de contas, o que é que vocês querem? O que é que vocês estão aprendendo? O que é que vocês estão absorvendo dos sentimentos que trazem os ensinos de Jesus? Da profundidade que tem os ensinos de Jesus. Ele atestou a fidelidade de João e ele agora está atestando a própria fidelidade dele como enviado do Senhor, como Messias de Deus, como Cristo de Deus. Sabe, queridos irmãos, muitos de nós têm tido medo de fazer perguntas a Deus. Muitas vezes nós nos encontramos em estágio de sofrimento e nós temos medo de perguntar coisas para Deus. E não precisamos ter medo, precisamos ser sinceros. Se as nossas dúvidas, se os nossos questionamentos são sinceros, Deus os acolherá e Deus nos dará as respostas cabíveis. Muitos de nós têm tido medo de fazer perguntas a Deus.
Deus não se limita aos nossos questionamentos. Deus não está limitado, Ele não fica restrito aos nossos questionamentos. Deus não fica sem dar resposta aos nossos questionamentos. Não há resposta que Deus não possa dar, não há pergunta difícil para Deus. No entanto, queridos, assim como João Batista, é preciso que nós sejamos sinceros em nossos questionamentos. Que os nossos questionamentos nos ajudem a crescer, a termos maturidade espiritual. E o nosso desejo, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, é que nós jamais deixemos de clamar a Deus, de orar a Deus, de precisar, de necessitar da presença de Deus, da instrução do Senhor Jesus. Isso nós só podemos encontrar em comunhão com Ele através da sua palavra. Talvez o Senhor esteja a nos dizer a alguns de nós hoje, nessa hora: vocês estão em dúvida? Voltem lá e digam para os seus irmãos o que vocês estão vendo e ouvindo. Eles estão em dúvida? Atestem isso em favor deles. Digam o que está acontecendo, digam o que Deus, o Pai, está fazendo. Digam o que eu estou fazendo de benefício para vocês. Eu estou cuidando de vocês. Afinal de contas, desde o Antigo Testamento o Senhor já dizia: não te deixarei nem te desampararei. E Jesus vem e na conclusão, na completude do seu ministério, Ele acentua essa fala dizendo: vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês e estarei convosco até a consumação dos séculos. Portanto, creia nisso, viva isto, viva a partir disso. Deus está com você, o Senhor Jesus está do seu lado. Abrace-o. Dê um abraço em Jesus de gratidão. Ainda que a sua dúvida às vezes persista, daqui a pouco ela será dissipada, porque Jesus é o Mestre dos mestres. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é, na verdade, aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Deus é amor. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus abençoe a sua vida, minha querida irmã, meus amigos, minhas amigas. Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe todos os países da terra, em nome e para a glória de Jesus. Amém.